Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje eu estou presenteando vocês com uma videoaula avançada de produção literária. Essa aula foi ministrada ao longo da semana passada para as turmas de produção literária em andamento. Então é uma aula recém-produzida, é uma aula que foi transmitida ao vivo, então nós temos a interação dos alunos ao longo dessa aula. A maioria das interações elas são cortadas justamente para evitar expor os colegas, então a gente deixa apenas aquelas interações que são essenciais. Essa aula ela é uma aula de teoria da produção literária. É uma aula onde vocês vão estudar aspectos de construção de personagem, mais especificamente o tópico 6, termos agendados no intelecto, com a organização de enredo. É uma aula bastante teórica, porém muito útil ao longo da organização de enredo, ao longo da produção do seu livro. Eu espero que você aprecie essa aula e também deixo o convite para você participar do nosso curso avançado de produção literária e da nossa segunda turma experimental do curso de pós-graduação Lato Sensu em produção literária. Eu não sei se nós teremos outra turma de pós-graduação, então eu deixo o convite. Quem quiser participar, aproveita. Um forte abraço, curtam bastante a aula. Qualquer dúvida é só deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou procurar responder. E até a próxima. Olá pessoal, então vamos dar início à nossa videoaula. Hoje nós vamos tratar, basicamente, de um conteúdo relacionado à construção de personagens e à construção de enredo. Ele é um conteúdo que mescla enredo e construção de personagem. Este conteúdo ele pertence ao tópico 6 da estrutura de pensamento de construção de personagem, que são os termos agendados no intelecto. A aula ela vai funcionar a partir da leitura comentada do texto que vocês terão disponível lá na plataforma. Então eu vou fazer a leitura, vou fazer o comentário dessas leituras. Tópico 6, termos agendados no intelecto. Ele diz respeito, basicamente, a tudo aquilo que o nosso personagem guarda dentro dele ao longo do enredo, ok? Nós não vamos estudar o tópico propriamente dito, mas nós vamos estudar algumas questões relativas ao enredo e relativas a critérios de lembrança. Então, nós iniciaremos os estudos desse tópico com os questionamentos sobre os princípios de construção de personagens, o uso de suas memórias ao longo da história e os processos de organização de enredo. Normalmente, a produção de uma obra ela se inicia com o escritor criando um personagem para lidar com um problema ou um vilão qualquer, aquilo que nós chamamos de assunto, e que será o foco da nossa jornada ou da nossa obra. E concomitantemente à criação desse personagem, desse assunto, acontece a construção de mundos, que vocês já estudaram. Que basicamente é o quê? É nós localizarmos o personagem circunstancialmente, historicamente, geograficamente, politicamente, culturalmente e etc. A maioria das histórias elas se passam no nosso planeta, então normalmente nós conseguimos localizar via circunstâncias, por exemplo, o personagem em um determinado país, em uma determinada época, em uma determinada cultura, em uma determinada religião, movimento político, etc. Algumas vezes, dependendo da obra, nós vamos então criar um mundo novo completamente distinto. Após nós criarmos o personagem de forma básica, ou seja, nós definirmos quem vai ser este personagem, após nós criarmos o mundo, ou seja, ambientarmos a história, nós desenvolvemos algo chamado história de base, que aqui nós vamos representar pela sigla HB, ok? Essa história de base, normalmente, ela diz respeito apenas ao nosso protagonista, e ela nada mais é do que uma linha de tempo que parte do nascimento desse protagonista até o dia em que a obra se inicia. É através dessa história de base
que nós vamos, por exemplo, conseguir relacionar as circunstâncias de mundo do personagem com o próprio personagem, definindo em que circunstâncias de mundo esse personagem passou, quais foram os principais fatos e acontecimentos que marcaram a história desse personagem até o início da nossa história, como que essa história de base, que é tudo o que aconteceu com o personagem até o início da obra, ela está organizada em períodos, em fases, ou seja, em dados divisórios. Quais são as características pontuais e determinantes desse trajeto histórico que vão determinar os conteúdos do meu personagem? E toda essa história de base, ela vai servir de alicerce para a construção do nosso personagem e da sua estrutura de pensamento. Então, basicamente, ao nós construirmos esse personagem a partir da história de base, nós teremos uma noção geral via a montagem histórica e via definição cronológica daquilo que habita o personagem, ou seja, dos tópicos que vão compor esse personagem. Como esses conteúdos eles conversam entre si, como eles se chocam, como eles derivam ou se associam, quais são os elementos determinantes dentro desse personagem, quer dizer, o que move ele pelo enredo. São as emoções, são as crenças, são os valores, é a visão de mundo, como ele lida com si próprio e com os seus problemas, como ele lida com esse mundo em que nós inserimos ele e assim por diante. Ou seja, a história de base, lembrem-se sempre, ela é a nossa ferramenta básica e é a partir dela que nós construímos todo o nosso personagem, porque é ela que nos mostra como todo o processo desse personagem se desenrolou até o início da obra e é ela que nos dá base para saber como esse personagem vai lidar com o que vai vir do início da nossa obra em diante, ok? Lembre-se sempre que nós buscamos não cair no erro que muitos escritores iniciantes caem, que é basicamente o erro de começar uma obra e cair de paraquedas no início dessa obra, construindo ali um personagem simplesmente do nada e fazendo com que esse personagem não tenha uma estrutura devidamente montada, fazendo com que ao longo da história a gente perca o próprio personagem. Então, se eu não construo uma história de base, a chance de eu chegar lá pela página 30, 60, 80 e esse personagem ser muito distinto daquele personagem que eu tinha no início da obra é muito grande, ok? Agora nós vamos iniciar alguns questionamentos para vocês. Vamos supor que esse personagem, que é o protagonista da nossa obra, de alguma forma ele ganhasse vida própria e decidisse editar a essa história de base ao seu próprio modo. Lembrem-se, quando nós construímos essa história de base, nós pontilhamos ela em uma linha, é apenas uma simbolização do enredo. O que aconteceria se esse personagem ele decidisse editar essa história de base ao seu próprio modo? Como seria se ele tivesse meios para transcender a essa história de base e transcender ela, negando-a, desconhecendo-a, ou mesmo interpretando-a de forma completamente distinta da visão factual do autor? Será que seria possível isso? Como seria dar vida para essa criatura denominada personagem? Como que esse personagem pode transcender a história de base, pode transcender o enredo base de planejamento que nós criamos, modificando e indo além dele? Para nós podermos compreender estes fenômenos, primeiramente nós precisamos distinguir dois termos muito utilizados ao longo do curso. O primeiro termo é história de base e o segundo termo é historicidade. São termos muito semelhantes, contudo eles são muito distintos. A história de base
Ele é um conteúdo que nós aprendemos desde o início do curso, desde as primeiras aulas, lá em organização de enredo. E basicamente ela diz respeito a uma organização cronológica de fatos e ações do personagem em seu mundo e seus períodos históricos constituintes anteriores à obra, ou seja, os dados divisórios presentes nesse enredo. Essa história de base, ela é neutra, lembrem-se disso. Ela é uma visão nada mais do que pontilhada em uma linha, e ela é uma mera ferramenta de vislumbre histórico por parte do autor. Quer dizer que ela é uma visão histórica processual utilizada para nós ambientarmos o personagem e inserirmos na IP desse personagem conteúdos num sistema triplo: personagem, movimento e mundo. Por quê? Porque o personagem ele sempre se encontra circunstanciado. Lembram-se? Lá no início nós vimos o personagem não vive no limbo, a não ser que a história se passe num limbo. E ainda assim o limbo é uma circunstância. Então a primeira coisa que nós fazemos é nós localizarmos ou criarmos um mundo para esse personagem, aonde ele nasce. Em seguida, nós que colocamos esse personagem nesse mundo, nós colocamos o movimento que esse personagem faz dentro desse mundo, pontilhando esse movimento através de pontuações nesta linha. Porém, lembrem-se, o personagem ele não é apenas isto, ok? O personagem ele não é constituído apenas de pontuações em uma linha ou de períodos meramente delimitados em um mundo ora circunstanciado. Ele é muito mais. Ou seja, ele não é apenas aqueles símbolos todos que nós usamos de planejamento de enredo lá na nossa história de base. E é assim que nasce o segundo termo que nós vamos estudar agora, que é historicidade, que é a visão do nosso personagem sobre a sua própria história, por nós chamada história de base, ok? Ou seja, a historicidade ela é um movimento interpretativo do personagem em direção ao enredo, muitas vezes transcendendo aquilo que foi inicialmente definido pelo autor, modificando ou neutralizando pontuações históricas, substituindo-as ao longo da obra por suas próprias convenções e memórias. Ou seja, quando o personagem olha para o seu passado e altera este passado segundo a sua própria representação, segundo o seu próprio olhar para o mundo, quando ele modifica a perspectiva dele sobre fatos do seu passado e da sua história de base, quando ele neutraliza e apaga certas partes, quando ele altera outras, quando ele desconhece certos trajetos históricos dele, eis que nós temos uma historicidade. Ou seja, não é mais o enredo que nós montamos para este personagem. Não é mais aquele planejamento básico que nós criamos para o nosso personagem, mas sim uma historicidade. É como este personagem vê a esta história pelo qual ele passou e o qual nós definimos inicialmente. Aqui começam algumas questões envolvendo as memórias do nosso personagem, envolvendo o tópico que nós estamos trabalhando hoje, que são os termos agendados no intelecto e as suas problematizações. Bem, o foco da nossa produção é escrever o nosso livro. Imaginem que se eu tivesse que contar tudo o que aconteceu com o nosso personagem, desde o nascimento desse personagem até o início da nossa obra, ou seja, a nossa história de base, quantas outras dezenas de livros eu teria que escrever apenas para poder chegar ao ponto em que minha história se inicia e escrever o meu livro propriamente dito? Muitos. Portanto, quando nós criamos a nossa história de base, nós não temos propriamente uma história antecedente construída para embasar
a minha história, a minha obra. Mas nós temos sim uma síntese histórica de enredo que nós chamamos de história de base. Ela é uma síntese, ok? Há nela apenas os pontos principais que antecedem o início da nossa obra. Provavelmente vocês vão se lembrar dessa imagem lá da aula de organização de enredo. Nessa imagem, nós temos uma linha que representa o nosso enredo, que se inicia no 0, que representa o nascimento do nosso personagem, ok? E os seus respectivos dados divisórios aos 10, aos 18, aos 25 anos e aos 36 anos, quando inicia a nossa obra. Todo esse trajeto, que vai do nascimento do personagem até o início da obra, se denomina então história de base. Como o nome diz, ela serve de base para o restante da obra. Essa imagem, gente, ela demonstra um ferramental básico de enredo, ok? Muito básico. E nessa forma de ver o enredo, é muito curioso porque, como ela é uma forma básica, ela parece muito simétrica, não é? Quer dizer, ela nada mais é do que uma linha reta vinda do passado em direção ao futuro. E ela é definida por pontuações e períodos históricos bem delimitados. Essa organização simétrica de enredo, ela é aprendida no início do curso dessa forma por questões didáticas. Por quê? Porque ela é o princípio básico de organização de enredo e ela é uma forma de apresentar muito simples para aqueles que nunca tiveram nada de planejamento de enredo ou aqueles que não possuem influência para migrar dados de diferentes semioses, ou seja, para migrar da fala ou da escrita para o desenho. Muitas pessoas têm dificuldade em pegar uma história e representar essa história via gráficos. Então, quando nós aprendemos o enredo lá no módulo de organização de enredo, ele é o mais básico e o mais simples possível. Ou seja, é um enredo simétrico. Ela é uma forma didaticamente pensada para o nosso tempo, ok? Ela é muito cartesiana, inclusive ela é cartesiana demais para uma arte tão sutil como a literatura. E ela é um formato que ela tem exatidões que na verdade não existem nas histórias, ok? Elas são meramente representativas. Um desses pontos é o fato de se saber exatamente onde começa um período da história, um dado divisório, e aonde ele acaba. O que aconteceu ao longo desse período, quais elementos pertencem a qual tempo e a qual circunstância. E ele é indicado, sobretudo, para quem está iniciando na produção literária e, sobretudo, para quem está iniciando na produção de contos. Porém, esse sistema ele é um sistema muito pobre para diversas demandas da construção de histórias e não abarca, assim, uma infinidade de fenômenos literários. Ou seja, quando nós aprendemos ele, nós simplificamos ele para que vocês consigam pegar fluência no planejamento de enredo, porém ele não é o limite. Ele serve apenas para pequenas histórias e ele não pode ser considerado o fim da jornada de organização de enredo, a não ser que eu goste de trabalhar exclusivamente com histórias que sejam simétricas, que tenham um enredo delimitado, com ações e fatos delimitados, ok? Nós podemos transcender isso em muito. Essa limitação que aquele planejamento básico de enredo que nós aprendemos no início do curso possui, ela é muito facilmente identificada quando nós colocamos questões muito simples, como essas que eu vou ler agora. A primeira pergunta: como que eu vou usar esse formato de planejamento de enredo, que tem uma história de base, mais a nossa obra, quando a nossa história, o nosso livro, ele se constitui do próprio percurso histórico que denominamos de história de base, sendo ela em si mesma
todo o conteúdo da obra. Como que nós vamos representar isso? Vamos voltar para a imagem. Vejam, nós temos aqui a trajetória histórica de base, que vai do nascimento desse personagem até o início do livro, e dali em diante se inicia a obra. Como eu disse, ela é um planejamento básico. Como que eu faço para representar simbolicamente e para usar a história de base quando a nossa obra, tudo aquilo que vem dos 36 ao 81 anos, na verdade não existe, e a obra em si é a própria história de base? Como que eu faço isso? Observem como aqui nós já começamos a ter uma série de dificuldades nesse ferramental básico de enredo, ok? Nós já começamos a ter uma série de limitações. A segunda pergunta é a seguinte: como que nós vamos desenvolver os processos de planejamento de enredo via história de base? Porque a história de base, ela é o alicerce para toda a construção de personagem, para todo o relacionamento entre personagem e mundo, entre personagem e ele próprio. É a história de base que vai servir para criar preceitos de similitude ao longo do enredo, de contiguidade, de semelhança, de causalidade. Quer dizer, é ela que vai nos dar o ritmo, é ela que vai nos mostrar como esse personagem vai lidar com as questões ao longo da obra, é ela que vai nos situar contextualmente dentro daquele mundo. Como então que eu vou desenvolver esses processos de planejamento de enredo quando a nossa obra ela se inicia justamente no nascimento do nosso personagem, ou seja, quando a nossa obra se inicia aonde deveria iniciar a nossa história de base? Como eu faço isso? A terceira pergunta é: como que eu vou diferenciar a história da nossa obra e a história de base quando ambas são uma só coisa? Nessa imagem, nós temos muito bem definido. Aqui começou a história de base, aqui acabou a história de base, aqui inicia o livro e aqui acaba o livro. E é claro, nós trazemos a história de base para o livro via lembranças que o personagem vai ter, via citações, via rememorar, via alguns dados contextuais do narrador que ele explicita ao longo da narrativa, e assim por diante. Porém, como que eu vou fazer quando as duas são uma só coisa? Como fazer para diferenciar as duas? Porque elas não são a mesma coisa, mas elas são simultaneamente uma mesma linha de enredo. Como fazer isto? Quarta pergunta: podem as duas, a história presente na obra e a história de base, terem início em um mesmo ponto e se constituírem temporariamente de uma mesma linha de enredo, porém não mais coincidirem a partir de determinados momentos da obra? Vou reler novamente. Pode a nossa história, que é a obra, e a história de base, elas terem início em um mesmo ponto e se constituírem temporariamente de uma mesma linha de enredo, porém não mais coincidirem a partir de determinados momentos da trama? O que vocês acham? Vamos ver isso no quadro. Vamos supor que aqui se inicia a nossa história de base. Então, no nascimento do nosso personagem. Esta história de base, ela segue até um determinado ponto, onde apresenta o primeiro dado divisório. A pergunta, ela é basicamente: a nossa obra iniciar, nosso livro começar justamente nesta mesma pontuação e seguir de forma igual até um determinado ponto da obra, ou seja, até o final do dado divisório? Ou seja,
elas podem ser iguais? O que vocês acham? Elas podem se constituir da mesma linha de enredo até este ponto e deste ponto em diante não mais se constituírem de uma mesma linha de enredo e não mais coincidirem, ou seja, pode até aqui elas serem iguais e daqui em diante, aqui nós temos a história de base, daqui em diante elas irem para caminhos distintos. Vejam, neste caso elas não são iguais, elas são diferentes. Isto é possível? O que vocês acham? E podem as duas, a história presente na nossa obra, ou seja, a própria obra e a história de base, elas serem coisas distintas em diferentes momentos da obra e uma só coisa em diferentes momentos dessa obra, ou seja, a nossa obra ela pode se constituir de uma história em que, em determinados momentos, ambas coincidem e em determinados momentos elas são distintas. Isto é possível? E por último, pode ela, a nossa história de base e a nossa obra, ok? Aqui embaixo, podem elas serem simultaneamente coisas distintas e serem simultaneamente uma só coisa, ou seja, elas podem simultaneamente serem iguais e simultaneamente serem diferentes? O que vocês acham? Bom, a resposta para as últimas 3 perguntas é categoricamente um sim, ok? É possível todas estas formatações de enredo, ok? Em que a nossa história de base e o nosso enredo eles são iguais em um ponto, em outro ponto eles são distintos e em outro ponto eles são simultaneamente iguais e distintos. Sim, isso é possível. E isso é o princípio que nós vamos ver agora de elementos avançados de enredo. A grande questão, contudo, é como que eu vou simplificar esse processo de escrita para que nós possamos alcançar este resultado que no desenho é simples, ok? Sem que para isso nós precisemos ser verdadeiros gênios literários, para que qualquer pessoa possa fazer isso. Essa é a grande questão. Ao fazermos isto e ao respondermos isso, nós também conseguimos responder facilmente as primeiras 3 perguntas. Ou seja, nós conseguimos responder facilmente se como que nós vamos desenvolver a história de base e o nosso enredo, se ambos são uma só coisa, como que eu vou desenvolver a história de base se o nosso enredo já se inicia no nascimento do personagem e como que eu vou diferenciar a ambas. A resposta, ela responde a todas estas perguntas e ela responde também àqueles questionamentos lá do início do texto sobre a vivificação de personagem e sobre os movimentos de transcendência deste personagem para além do próprio enredo, ok? Para nós vermos isto, nós vamos ter que estudar uma outra questão
que são os critérios de lembrança. Vamos estudar um pouco mais sobre historicidade e então nós voltamos para essas perguntas para eu mostrar como fazer isso e eu dar algumas exemplificações, ok? São inúmeras as obras cujo ato narrativo ela é realizada pelo próprio protagonista da obra, ou seja, a obra ela se constitui de um personagem narrando o seu próprio passado, ou seja, nós temos aqui uma visão desse personagem sobre o seu passado, sobre a sua própria história, formando assim uma espécie de autobiografia fantástica, ok? E é nesses casos dessa autobiografia fantástica que costuma surgir um conceito, que é o conceito de historicidade, que basicamente é a visão editada e ditada da história de base do nosso personagem, segundo a sua própria perspectiva histórica existencial. Nós vimos isso lá no início da aula, lembrem-se disso. Assim, ao criarmos a história de base, muitas vezes nós iremos desdobrar essa história e vamos acessá-la não mais como história primária, mas como uma historicidade dos personagens e como partes ou totalidade de enredo da própria obra por ele editada e construída. Dessa forma, a obra ela será na verdade não a história que nós construímos, mas será a historicidade do personagem acerca desta história que foi por nós criada. Ou seja, o livro que nós estamos escrevendo, ela é nada mais do que uma visão em loop do nosso personagem sobre o seu passado, que é rememorado e consequentemente editado. Esse, gente, é um movimento onde quem enxerga o enredo produzido pelo autor, ou seja, quem enxerga a história de base é o próprio personagem transcendendo essa história de base, que nada mais é do que uma linha tracejada com fatos e acontecimentos, e ele transcende isso, incluindo a sua própria representação de mundo, ok? Modificando isso segundo a sua interpretação dos fatos e segundo aquilo que ele acredita que aconteceu. Nós temos então uma obra que é uma historicidade. Uma das ferramentas básicas para nós transformarmos uma história em historicidade se chama critérios de lembrança. São os critérios pelos quais os personagens eles vão acessar as suas lembranças, ou seja, a sua história de base, editando essa história de base segundo a sua própria perspectiva existencial. Então, toda vez que esse personagem olha para o passado dele, olha para aquilo que aconteceu e conta isto, ele está usando critérios para olhar, para editar e para, consequentemente, contar este passado, criando assim uma historicidade. Considere um livro que você precisa, por exemplo, resumir 800 páginas em apenas 25. Quais seriam os critérios de edição que você usaria? Se duas pessoas fizessem o mesmo resumo do mesmo livro, provavelmente o resultado seria diferente, porque o critério utilizado para selecionar o conteúdo da obra, criando esse resumo, seria distinto entre ambos. Estes critérios, então, são os critérios de lembrança. Alguns personagens que nós vamos construir, por exemplo, eles vão lembrar com primazia daquilo que foi marcante ao longo da sua história de base. Dessa forma, nós vamos pontuar ao longo dessa linha trajetória, dessa linha histórica, elementos marcantes da existência do personagem. Outros vão pontuar aquilo que os tocou afetivamente, tópico 4. Outros vão pontuar os seus principais aprendizados, tópico 20.
Outros vão utilizar como instrumental de edição as desgraças vivenciadas, ou seja, os seus assuntos. Outros vão focar em outros personagens que os acompanhavam, ou seja, recíproca. Para cada personagem da nossa história, nós podemos construir critérios distintos e praticamente infinitos de edição historiológica, ou seja, nós podemos criar critérios pelos quais eles vão olhar para a própria história e vão contar a sua própria história segundo estes critérios. História essa que nós previamente já construímos na forma de uma história de base e que depois vai ser rememorada, editada e vai ser alterada segundo estes critérios deste personagem. Esses critérios, eles podem ser escolhidos pelo autor de uma forma pura e única, ou seja, o meu personagem pode ter um único critério, como tópico 1 são as macroconcepções, cultura, sociedade, política, religião, ou eles podem ser diversos, cada qual segundo uma situação ou período da história, ou seja, um critério de edição para cada dado divisório. Ou mesmo eles podem ser associados de forma simples, emoções mais tópico 2, o que acha de si próprio, ou de formas complexas. Entre as formas complexas possíveis, nós temos as seguintes. A primeira possibilidade são diversos critérios de lembrança associados, ou seja, associar critérios como emoção, recíproca, comportamento e função. A segunda é critérios de lembrança que se anulem conforme as circunstâncias, ou seja, quando, por exemplo, o nosso personagem ele está contando sobre uma perspectiva de uma macroconcepção, o que os outros achavam dele naquela circunstância, e ele se depara com um elemento de tópico 5 de crença, ele pode anular essa visão de tópico 1 e pode passar para uma visão de tópico 5 daquilo que ele acreditava naquele momento. Ou critérios de lembrança que geram lembranças equivocadas, como por exemplo o personagem dizendo: olha, eu lembro de ter ficado muito triste com fulano, mas ao mesmo tempo eu não me recordo o motivo. Eu apenas lembro dele me ajudar e estar ao meu lado. Na verdade, não sei se estava de fato triste com ele ou por ele. Observem como os critérios de lembrança, nesse caso, geram lembranças equívocas, ou seja, uma historicidade não bem definível. Podem ser critérios derivativos, como, por exemplo, toda vez que o nosso personagem chega num momento em que ele está contando no seu passado um conflito entre as macroconcepções e as crenças, e isto deriva, por exemplo, para o tópico 2. Então, o conflito migra para o tópico 2, para o que ele acha dele próprio. Ou critérios como fotografias existenciais, que são aqueles critérios que se aproximam muito não de uma historicidade, mas de uma história, porque são contados de forma pura, exata, congelada, sem atualizações, tal qual como foram lá no princípio. A Glenda nos colocou lá no bate-papo uma questão muito importante, que é a seguinte: essa forma de escrita, onde história de base e historicidade se confundem, elas aparecem somente em autobiografias de personagens? Não, Glenda. Elas não aparecem apenas em autobiografias de personagens, elas aparecem muitas vezes em muitas outras obras e eu vou ler alguns exemplos para vocês daqui a pouco, ok? Mas é muito comum, inclusive, só que a maioria dos autores não percebe que está fazendo isso e a maioria dos leitores também não percebe. É muito curioso. Normalmente apenas os críticos, as pessoas mais atentas percebem esses movimentos. O efeito desses movimentos ele é muito profundo e ele é muito interessante. Nós temos mais um comentário aqui, o comentário do Lucas Monteiro. Ele coloca o seguinte: quanto mais temos conhecimento de nós mesmos, conhecimentos íntimos,
e psicológicos, vejo maior facilidade em expressar isso nos personagens. Bacana. Ah, para alguns escritores, isso de fato é assim, Lucas. Algumas pessoas, elas precisam de um movimento que parte delas em direção ao mundo. Ou seja, elas escrevem sempre considerando o instrumental que ela possui para autoconhecimento. Neste caso, quanto maior o ferramental dela para autoconhecimento, mais ela vai ter facilidade e mais ela vai ter ferramental para lidar com os seus próprios personagens e com suas próprias histórias. Para algumas pessoas isto não vale, mas para uma boa maioria dos escritores isto vale sim. Eu concordo contigo, Lucas. Ele também coloca algumas coisas na nossa infância não gostaríamos de ter vivido, e nosso ego nos defende modificando as memórias em algumas vezes. Exatamente, Lucas. Na verdade, praticamente todas as nossas memórias não são elementos de história, eles são elementos de historicidade. E o ápice desta historicidade é quando modifica as memórias a tal ponto delas não terem mais correspondência com o que aconteceu, ou ao ponto de nós apagarmos estas memórias, ok? E um exemplo disso, como você mesmo colocou, são as memórias seletivas. Exatamente. Vamos ver duas notas, ok? A primeira nota é: o uso dos critérios de lembrança deve considerar, na medida do possível, as circunstâncias sociais, culturais e de época do personagem. Lembrem-se, quando nós construímos um personagem, nós não construímos esse personagem no limbo. Nós construímos esse personagem já em um mundo ambientado. E muito deste personagem vai ser estruturado e organizado dado este mundo, dado a sua circunstância social, cultural, política, histórica e etc. Então, por exemplo, em uma sociedade fortemente marcada pelo tópico 1, as macroconcepções, ou seja, onde a ênfase da vivência são os papéis sociais, a aparência, a opinião alheia, os costumes, a tradição, a cultura, os valores sociais, é normal que os indivíduos se recordem da sua história a partir destes elementos, tornando-se assim uma historicidade fortemente embasada em sua relação com o mundo, por exemplo. É importante sempre nós considerarmos, sobretudo em obras realistas, essa relação entre mundo e personagem e seu funcionamento e seu modo de ver o mundo. E por último, é importante frisar que os critérios de lembrança eles não devem ser confundidos com representação de mundo, ok? A representação de mundo do nosso personagem, ela é todo aquele arcabouço de ferramentas existenciais pelas quais o nosso personagem ele efetua a leitura, a interpretação e a interação com o mundo. Uma das partes que constitui a representação de mundo é justamente os critérios de lembrança, mas não necessariamente elas coincidem. Por exemplo, eu posso criar personagens que possuem uma IP e uma representação de mundo fortemente embasada, por exemplo, em um tópico axiologia, nos valores. Porém, eu posso, por exemplo, ter um personagem fortemente embasado no tópico 5, crenças, através do qual ele utiliza estas crenças como critérios de lembrança. Então, quando ele conta a história dele, ele conta esta história segundo estes critérios de lembrança da crença. Porém, ao viver a história que nós vamos estar contando, ele a vive segundo seus dados axiológicos, ou seja, os critérios de lembrança eles são apenas os critérios de edição
de resumo pelos quais o personagem vai acessar as suas lembranças, mas não são a representação de mundo desse personagem. Ela é muito maior do que isso, e muitas vezes essa representação de mundo do personagem, ela vai inclusive desmentir estes critérios, ok? É importante deixar isto claro. Pois bem, agora nós vamos voltar lá para aquelas perguntas que nós fizemos anteriormente para responder estas perguntas. Como que eu lido com aquela questão que está no quadro branco? Vamos colocar. Como que eu lido com isso? A primeira pergunta que a gente havia feito, como nós poderíamos permitir que o personagem transcendesse a nossa história de base, editando essa história de base, editando esse enredo que nós demos a ele, ok? E reinterpretando esta história de base. Tendo então uma visão distinta da visão do próprio autor que fora inicialmente planejada. Isso é o que nós vamos ver agora, respondendo aquelas outras perguntas. Como que eu vou usar esse formato de planejamento de enredo quando a nossa obra ela se constitui do próprio percurso histórico que denominamos história de base? Bom, primeiramente, nós vamos montar a nossa história de base. Nós não abandonamos a história de base. Então, primeiramente, nós vamos criar esta linha que se inicia no nascimento do personagem até o início da obra. Neste caso, nós vamos ter aqui histórias, ok? Em que o próprio personagem ele conta estas histórias. É uma autobiografia fantástica. É o personagem relatando a sua própria história. Quando isto acontece, este personagem ele conclui aqui a história de base, ele faz um loop temporal para o início. Deixa eu colocar aqui um pouquinho para o lado. Ou seja, este personagem ele faz um loop olhando para o seu passado e contando esta história de base. É muito simples. Então nós vamos montar esta história de base toda no nosso planejamento básico de enredo. Nós vamos usar essa história de base para aqui no início circunstanciar o nosso personagem, localizá-lo no mundo. Nós vamos construir o nosso personagem ao longo desta história de base, colocando as coisas pelas quais ele passou, aonde ele passou, como ele lidou com tudo isso, quais conteúdos este personagem apreendeu da relação com o mundo ao longo desta história de base. E ao chegar aqui no final desta história de base, nós teremos montado o nosso personagem e a nossa história base, ok? Nosso enredo, propriamente dito. Quando este personagem ele ganha vida, ele se torna um narrador. Então ele vai ganhar a voz, ele vai ganhar a palavra. E ele vai fazer um loop para o início desta história, contando esta história de base, que não é necessariamente igual à minha história. Quando, lá no início do curso, nós aprendemos uma das formatações de enredo, que nós dizíamos o seguinte, olha, muitas vezes a nossa história ela se inicia pelo fim da história. Lembram, eu fazia um recorte aqui assim, e eu pegava esse recorte e fazia uma seta para cá, e eu dizia, a nossa história ela vai começar pelo fim. Nós temos uma pequena passagem desse personagem no fim, e depois ela volta para o princípio e começa a ser contada até chegar no fim, que é o princípio da obra. Naquele exemplo, nós temos uma história que corresponde a este primeiro dado divisório, ou seja, a história e a historicidade elas coincidem em uma só coisa, ok? Uma só coisa. Porém,
quando nós chegamos neste outro dado divisório, por exemplo, nós temos aqui no quadro um exemplo de uma possibilidade distinta. A possibilidade de nós termos uma historicidade. Ou seja, é quando o personagem ele vai narrar isto que nós planejamos, modificando isto segundo seus próprios critérios de lembrança. E os critérios de lembrança são uma das ferramentas para construir historicidades. Há inúmeras outras, ok? Então, quando este personagem olha para o seu passado, nós estamos dizendo que ele é um personagem que vários autores vão trabalhar e que eles vão definir como um personagem não confiável. Ou seja, um personagem que não conta propriamente aquilo que aconteceu, mas a sua própria interpretação, muitas vezes ao seu próprio bel prazer, muitas vezes com utilidades a ele próprio, para poder justificar questões, para ficar bem na ficha e assim por diante. Ou seja, muitas vezes este personagem ele vai transcender o nosso enredo base e ele vai seguir a história, a narrativa, a historicidade por caminhos diferentes. Tendo assim, então, um narrador não confiável, ok? Muitas vezes isto é explícito no texto. Muitas vezes nós sabemos que o narrador ou o personagem que está contando essa história, rememorando a sua história, ele está contando uma historicidade. Nós sabemos porque ou este personagem diz, por exemplo, no início da obra, olha, eu tenho uma série de problemas mentais, por exemplo. Então, quando eu olho para a minha história, eu olho como o camarada que tem estes problemas. Ou porque ao construir este personagem, nós damos características tais que deixa explícito que este personagem ele não fala a verdade. Quer dizer, é quando o personagem tem, por exemplo, um tópico 2 determinante, o que acho de mim mesmo. E o tempo todo ele se coloca como sendo o máximo, como sendo responsável por tudo de bom que aconteceu na história. Ele se coloca como fazendo pequenas coisas, mas interpretando essas pequenas coisas como sendo grandes coisas, fatos estupendos, maravilhosos, como sendo o herói, e muitas vezes colocando outros personagens que fazem coisas muito mais importantes e muito mais interessantes como sendo pequenos. Fica claro na leitura que este personagem ele é um personagem mesquinho, ele é um personagem que está olhando ao seu próprio modo, não está contando de fato o que aconteceu. Quer dizer, ele está modificando ao seu próprio uso, ao seu próprio prazer, esta história. Ou seja, a história e a historicidade não coincidem. Mas nós temos também uma outra pergunta. Esta outra pergunta é a seguinte: como que nós podemos fazer para que a nossa história e a nossa história de base, a nossa historicidade, elas coincidam e simultaneamente sejam coisas diferentes? Quer dizer, simultaneamente elas são iguais e simultaneamente elas são distintas num mesmo percurso histórico. Como que eu faço isso? Como que eu posso ter esta linha paradoxal de enredo? Inclusive há outras muito mais paradoxais que nós vamos ver lá para o fim do curso, ok? Nós estamos trabalhando ao longo do curso e ao longo das aulas. Mas como que eu faço para que ela simultaneamente siga a nossa história de base e simultaneamente seja distinta da nossa história de base? Quem nos traz uma das respostas mais simples, mais diretas e mais objetivas para isso é o pessoal que vai trabalhar com uma escola, ou não diria uma escola, mas vai trabalhar com um conceito chamado de estilo indireto livre. O estilo indireto livre ele nos traz
uma resposta para isso de forma muito simples. Se eu fosse dar a resposta para isso através do conteúdo do curso e através das nossas ferramentas, eu teria que fazer todo um caminho de construção com vocês. O estilo indireto livre ele é um atalho e ele mostra isso na cara dura, ele mostra isso simplificadamente e ele contribui para que a gente não precise fazer toda esta caminhada de construção epistemológica com vocês. O exemplo que eu vou usar, ele é um exemplo da obra Como Funciona a Ficção, do James Wood, ok? Ele é um crítico literário britânico. Inclusive, eu indico essa obra. Ela foi editada pela editora da SESI São Paulo. Eu vou mostrar aqui para vocês. Esta aqui é a obra, ok? Indico muito. E ele vai nos mostrar um atalho para isto. Então, é uma forma simplificada. Basicamente, para nós termos esta história de base sendo igual à historicidade, mas sendo distinta, nós temos que incluir aqui mais um personagem. Este personagem, ele pode ser um personagem ou ele pode ser simplesmente uma voz narrativa, ou seja, um mero narrador. Então, muitas vezes, respondendo a pergunta da Glenda lá no início, nós teremos obras que não são autobiografias fantásticas, ou seja, que não fazem este loop, ou seja, não é o personagem contando a sua própria história. Porém, nós teremos explícitas nelas a historicidade do personagem e nós teremos elementos para além do personagem, onde nós conseguimos ver a voz do narrador em contraposição à voz do personagem e a sua historicidade. O James Wood ele vai nos colocar um exemplo aqui, é uma citação que ele faz, do Robert M.C. Koskey. Ele vai basicamente pegar a citação da obra Abram Caminho para os Patinhos, que se eu não me engano em português foi traduzido para Abra Caminho para os Patos. Make way for ducklings. Pois bem, observem o que ele nos coloca. O senhor e a senhora Mallard estão avaliando se adotam os jardins públicos de Boston como novo lar quando um barquinho cisne, um pedalinho em forma de cisne conduzido por um homem, passa ao lado do senhor Mallard. Ou seja, nós temos aqui dois patos, o senhor e a senhora Mallard. Eles estão aonde? Num jardim de Boston, vendo se vão adotar este jardim como sendo um novo lar temporário dele. E ele basicamente ele nos coloca que enquanto eles observavam o jardim, passou ao lado deles um barquinho cisne que é um grande pedalinho. Ele vai colocar como que o Robert ele recorre ao estilo indireto livre. Observem essa citação. Bem na hora em que estavam se preparando para ir embora, apareceu uma ave enorme e esquisita. Empurrava um barco cheio de gente e havia um homem sentado na parte de trás. Bom dia, grasnou o Sr. Mallard, sendo educado. A grande ave era orgulhosa demais para responder e seguiu seu caminho por entre os patos. Em vez de nos dizer que o Sr. Mallard não entendia que aquele barco cisne, ele nos coloca dentro da confusão do Sr. Mallard, mas a confusão ela é tão óbvia ao ponto de ser suficiente para abrir uma grande distância irônica entre o Sr. Mallard e o nosso leitor, ou seja, o nosso narrador. Nós não ficamos confusos como o Sr. Mallard, embora sejamos levados a partilhar da confusão dele. Observem como é interessante. Neste caso, nós temos uma linha de enredo, que é a nossa história de base, que diz basicamente o quê? O Sr. Mallard estava nos jardins de Boston, quando passou um pedalinho cisne por ele, ok? E o Sr. Mallard grasnou bom dia.
O pedalinho, como era um pedalinho, não respondeu. O Sr. Malardi ficou confuso e ficou chateado por ele não responder. Isso que nos coloca é o nosso narrador, é o narrador da história, do Abra Caminho para os Patos. Esta narrativa do narrador, ela coincide com a história de base, ok? Só que simultaneamente à voz do narrador, nós temos também uma historicidade, que é a visão do Sr. Malardi, a visão do pato acerca deste grande cisne. O Sr. Malardi não entendia que este pato, este pedalinho, este grande cisne, na verdade não era um cisne real, era uma máquina criada pelo homem. E ele não entendia ao ponto de rosnar bom dia para esse grande pato. E depois ficar chateado porque o pato passou rente entre ele e a sua família. Ou seja, nesta linha, nós temos aqui simultaneamente uma historicidade, que é a do Sr. Malardi. Poxa vida, aquele pato é mal educado, além de ser gigantesco, além de ser muito estranho, ele também não me responde. Passou reto por entre nós, orgulhoso, historicidade, distinta da história de base, a historicidade do Sr. Malardi. E, simultaneamente, nós temos uma história que é a voz do narrador. Então, aqui nós temos o Sr. Malardi, que é o pato. Opa, deixa eu pegar um outro canetão. Simultaneamente, nós temos o Sr. Malardi, que é um pato que tem apresenta então uma historicidade, e simultaneamente nós temos a voz do narrador. A voz do narrador, ela é igual à história de base. Já a perspectiva do Sr. Malardi, que é mostrada para nós, ela é distinta da história de base. Ela é uma interpretação, é uma edição, portanto, ela é diferente. Vejam como num simples parágrafo nós temos simultaneamente história e história de base iguais e distintas. Ou seja, o estilo indireto livre ele nos mostra isso de uma forma resumida e simplificada. Então, a ideia basicamente era mostrar para vocês como que nós podemos construir uma historicidade que diverge da história de base e como que nós podemos usar esta historicidade para que o enredo tome diversos caminhos, ou seja, para que o enredo ele seja simultaneamente igual à nossa história de base, porém muitas vezes distinto desta história de base desse planejamento. Algumas obras, inclusive, elas vão muito além disso. Elas colocam o mesmo percurso de tempo, ou seja, o mesmo dado divisório, contado sobre a perspectiva de diferentes personagens. Isso, inclusive, é muito usado no cinema. E nós temos, então, simultaneamente, diversas perspectivas históricas, diversas historicidades que vão coincidir em maior ou menor grau com a história de base, com o planejamento inicial de enredo. É assim que muitas vezes o personagem ele ganha vida e ele transcende, ele edita e ele muda o enredo que nós inserimos para ele, uma vez que ele faz isso através da formação de uma historicidade, de uma visão sobre a história que nós demos para ele. É um conteúdo que aparece ser simples, porém é preciso entender passo a passo para que quando vocês se deparem com isso ao longo do texto vocês possam identificar. Olá pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Como eu disse, ela é uma videoaula teórica, é uma videoaula avançada. Normalmente esse tipo de conteúdo não é disponibilizado de forma virtual, porque é preciso toda uma bagagem construída ao longo do curso para compreendê-la. Se você ficou com qualquer dúvida, é só escrever aqui embaixo. Deixo também lembrando o nosso convite para os nossos cursos,
de produção literária. Eu espero ver você por aí. Um forte abraço e até a próxima.